Vamos falar sobre rock e goticismo. Então, de fato, o rock é um estilo musical ao qual conduzem as pessoas para poderem se comportar contrariamente ao cristianismo. Mas, Mateus, todos os estilos musicais do mundo levam as pessoas a se comportarem contra o cristianismo. Sim, mas de fato o rock tem o seu privilégio. Por quê, Mateus? Porque de fato o rock doutrina satanicamente. Porque o satanismo tem seus braços para poder envolver a sociedade, para poder manchar a sociedade, para poder corromper a sociedade e fazer com que as pessoas não venham a despertar a luz do Evangelho. Então, de fato, o satanismo, ele obscurece a razão, faz com que as pessoas não venham mais a enxergar a Cristo como Cristo de fato. Então, simplesmente, em um conceito mais teórico e mais aprofundado, é que rock, no conceito teórico, é um dos braços do satanismo que doutrina, e doutrinação significa ensinar, que doutrina para o satanismo, que ensina as pessoas para o satanismo. Então, de fato, o rock é um dos braços malignos do satanismo e conduz as pessoas que escutam rock para o satanismo. Mas é de fato para o satanismo, Mateus? Veja bem, o satanismo tem braços, rock é um braço, mas de fato o satanismo realiza triagens. O que é triagens, Mateus? O que é triagem? Selecionar para poder conduzir para o meio que se deseja. Isso é triagem. Então, o rock, de fato, conduz para o satanismo, mas conduz para a magia também. E por que, Mateus, você disse que conduz para o satanismo e disse que conduz para a magia? É porque, em questão de proporcionalidade, digamos assim, o rock atrai pessoas ideologicamente para o satanismo. Na ideologia do rock é satanismo, é alta magia. Alta magia significa também, claramente, caminho da mão esquerda, que é o caminho do satanismo. Mas quando eu digo que conduz para os meios de magia, é porque conduz para Umbanda, etc., Candomblé, etc., Quimbanda, etc., Quiumbanda, etc., Voduísmo, etc., na magia do caos, etc., Wicca, etc., satanismo. Então conduz para os meios de magia, mas a sua doutrinação é satânica. O que ocorre é que nem todo mundo pode ir para o satanismo porque Lúcifer é zeloso em seus propósitos. Então, de fato, poucos vão para o satanismo e muitos vão para a magia. E, de fato, o que podemos dizer a respeito disso? É que as músicas mundanas têm os seus propósitos, que seja para conduzir para a criminalidade, para a prostituição, para o homicídio, para a psicopatia. Psicopatia, Mateus? Mas o que entendemos de psicopata é que a pessoa já nasce psicopata. Então aqui eu não vou bater nas ciências, na ciência, nesse quesito. Eu simplesmente digo que cada estilo musical tem o seu propósito. Tem estilos musicais que conduzem as pessoas para a criminalidade. Já citado ou não, não importa. Está aqui. Mas se tratando do rock, especialmente do rock, ele conduz as pessoas para o satanismo, E para setores mágicos, já explicado por mim. Então, de fato, vamos entrar agora na questão da estética do rock. Roupa preta,
As pessoas se vestem justamente com roupas, com uma roupagem preta, enegrecida, e o rock estimula as pessoas a fazerem a mão chifrada, a mão de Satanás, a mão de Lucifer. Então as roupas pretas trazem consigo significação de que de fato a pessoa está em trevas, de que de fato a pessoa está na escuridão, de que de fato a pessoa está influenciada pelo demônio. Porque, se tratando de doutrinação, de ensinamento satânico, o andar de preto já significa que a pessoa está doutrinada por Satanás, pelos demônios, pelos demônios de fato. Vamos lá. Essa classificação vou deixar subentendida aqui: satanismo, alta magia. Então, porque eu disse demônios em si, demônios de fato, é que de fato certos demônios vão agir no propósito de levar as pessoas para o satanismo ou para outros setores mágicos, mas o propósito principal é o satanismo, tá? As pessoas andam de preto, significa uma influência maligna. Para que elas venham a andar assim, significa que os demônios estão influenciando essas pessoas a se comportarem assim, a andarem assim, justamente para causar impacto social. Se tratando de magia, posso fazer uma representatividade aqui, uma análise representativa com a roupagem branca, da Umbanda e de outros setores também esotéricos, Mas o que eu conheço para poder falar é a respeito da Umbanda. A roupagem branca causa choque social, porque a roupa branca já está associada ao meio magista. Então, eu já tratei sobre isso. O branco representa pureza, elevação no quesito umbandista e representa o lado certo. E o preto do rock representa a escuridão, choque social para o negativo, para a magia negra, para o satanismo. Então representa trevas de fato. Então quando um roqueiro se veste todo de preto, ele quer dizer o que com isso? Que de fato está nas trevas e serve às trevas. Então, para chegar a esse nível, a pessoa tem que entender o que ela está ouvindo. Se faz necessário de fato, Matheus, entender o que ela está ouvindo, de fato, tem que se ver e entender. Então, de fato, eu fiz um acréscimo de ver, e de entender, porque se ela não vê e não entende, de fato, a doutrinação é falha. E estamos no século XXI, onde a internet está a todo vapor. Ou seja, só de ver os roqueiros de preto já influencia a pessoa a andar de preto também, a se vestir de preto também, a usar simbologia satânica, cruzes invertidas e pentagramas invertidos e a mão chifrada, entre outras simbologias do satanismo. E então, se as pessoas não verem, não entenderem, a doutrinação não vai ser 100%. Se verem, vai ser 50%, pois os vídeos, as imagens gravadas transmitem informações aos quais doutrinam a pessoa a de fato mudarem. Doutrinam as pessoas a de fato mudar. E então, de fato, se elas entenderem o que estão ouvindo, a doutrinação é 100%. E raras pessoas no século XXI, de fato, não vão buscar informação, E então, realmente, a maioria busca informação.
A maioria busca compreender, entender o que de fato estão ouvindo. E aí a doutrinação é excelente no quesito de engano. Então, de fato, é isso, né? Basicamente. A doutrinação é feita e é contrária ao cristianismo, pois se trata do oposto total, satanismo, e realmente conduz as pessoas à perdição, pois os demônios cegam o entendimento da pessoa para que ela não venha de fato entender o propósito de Jesus, para que ela não venha entender o propósito de Cristo. Então, de fato, as pessoas cegas pelo demônio nesse setor do rock, de fato, elas possuem um certo desprezo, um certo menosprezo, um certo desdém com a figura de Cristo Jesus, justamente devido à doutrinação do rock. Então a estética do rock é andar de preto e é fazer a mão chifrada. E a mão chifrada traz consigo a significação de Satanás, de que a pessoa está louvando, de que a música está louvando, de que a música está de fato fazendo aquilo ao qual ela foi destinada para poder fazer. O que? Louvar Satanás e doutrinar para o satanismo, para os setores mágicos, de magia. Então, de fato é isso. E o goticismo? O goticismo, de fato, é um estilo também musical, estilo estético e mais literário, mais voltado para a literatura da morte, da tristeza, da dor e do sofrimento. Então, classifica o goticismo como mais aprofundado nas trevas devido ao seu fator literário. Como assim, Matheus? O rock não tem fator literário? O rock é mais associado à musicalidade, à estética, né? Apesar do seu valor doutrinário satânico. E o goticismo? Não, o goticismo é mais associado à literatura de fato, à leitura de livros, a livros de fato. A sua estética também é preta, só que é diferente do rock. É uma coisa mais voltada, realmente, se prestarmos atenção, tem fatores do vampirismo também. E é mais voltada para a literatura, né? Então, o gótico está mais entrevado nas trevas porque ele, de fato, também cultua Satanás, a Lucifer. Só que ele cultua também esse lado negro da vida. Então, enquanto o rock realmente tem fatores mais voltados para a música, para a estética, as pessoas do goticismo têm fatores mais voltados para a morte mesmo, para a tristeza mesmo, para a dor mesmo, para o sofrimento mesmo. Eu já fui roqueiro, já fui gótico. Então o gótico tem aquela coisa do cemitério, né? De dormir no cemitério, de passar dias no cemitério. O gótico tem aquela coisa do sangue, do se cortar, já é uma coisa mais, realmente mais violenta. Então, realmente, o gótico, segundo a minha perspectiva, que eu vou dizer, segundo a minha perspectiva, é mais pesado do que o rock. É mais pesado do que o rock. É mais negro, enegrecido do que o rock. E então eu deixo esse áudio gravado aqui, né? E o que eu posso falar mais sobre a questão da estética na sociedade é que, de fato, o satanismo influenciou a questão dos padrões sociais. Então, esses elementos que antes eram isolados, mais um underground. Underground significa não tão populares assim, ou sem popularidade, né? Nesses dois sentidos eu posso definir um underground. E de fato, o que podemos entender é que o rock no seu início do heavy metal, rock heavy metal, era mais desprezado pela sociedade.
o estilo era mais desprezado pela sociedade. O gótico também era mais desprezado pela sociedade. O seu estilo era mais desprezado pela sociedade. E houve incorporações na sociedade, porque o satanismo assim quis. Então hoje já enxergamos esses estilos de forma mais populares. Mas é uma jogada satânica isso tudo, porque se tornando mais populares, significa que mais pessoas vão ver, mais pessoas vão gostar, e mais pessoas vão se vestir de preto, e mais pessoas vão usar cruzes invertidas, e mais pessoas vão usar pentagramas invertidos, e mais pessoas vão fazer a mão chifrada. Então, no início, Satanás realmente trouxe e houve choque social, mas agora não há tão choque social assim, pois é questão de moda. O rock é moda, o goticismo, de certa forma, não é tão moda assim no Brasil, né? Então, o que eu posso falar é pelo Brasil, não é tão famoso assim no Brasil, mas o goticismo, ele realmente, o fator estético é moda. Então, realmente, vemos que a influência satânica foi tão grande que influenciou os setores sociais, né? E realmente é isso. Eu deixo gravado aqui. E minha vida é para exaltação máxima da Trindade. Agradeço aos ouvintes e amém.